O tema do grupo 5 é a análise social, física e psicológica do homem marginalizado do século XIX em comparação com o século XXI. A obra naturalista O Cortiço conta a história de um português chamado João Romão, que foi morar no Brasil e, com o dinheiro roubado de uma ex-escrava chamada Bertoleza, compra o terreno e constrói o cortiço. João Romão representa um capitalismo, já que era muito ambicioso e não media esforços para conquistar riqueza e poder. Era muito sem caráter e se aproveitava dos mais pobres para conseguir enriquecer, dando trocos errados e roubando aos poucos. Além disso, a obra conta a história de Miranda, um burguês comerciante que possuía títulos de nobreza. O comerciante trabalhava perto de João Romão e, por isso, despertava muita inveja nele. Com o intuito de conquistar cada vez mais e se sentir mais importante, João Romão pede a mão da filha de Miranda em casamento. Esse fato gera um ciúmes enorme em Bertoleza, amante de João e ex-escrava, que decide exigir parte do dinheiro de João Romão. Como ela ainda não possuía sua alforria, João a acusa de fugitiva, o que provocou seu suicídio. O livro também conta histórias paralelas, como a de Jerônimo, que deixa sua mulher para ir atrás de Bertoleza. Além da história da menina Pombinha, que passa a se envolver com prostituição e com uma mulher mais adulta. Portanto, a obra gira em torno do cortiço, e por isso, muitos críticos dizem que ele é o personagem principal da obra. Como apresentado anteriormente, os aspectos que serão analisados serão os aspectos físicos, sociais e psicológicos do homem marginalizado, ressaltando as diferenças desses aspectos em relação ao homem do século XIX em comparação com o da atualidade. Os aspectos sociais se tratam do relacionamento entre indivíduos e modo de vida do homem marginalizado, em meio à sociedade que vive. Os aspectos psicológicos se tratam do estudo da mente e suas vulnerabilidades, analisando como isso pode interferir nos aspectos sociais, inclusive nos físicos. Por último, os aspectos físicos se tratam da aparência exterior do homem marginalizado, relativa ao corpo humano. Os aspectos sociais no livro O Cortiço são apresentados de forma muito marcante. Um deles era o racismo, muito presente na sociedade do século XIX, principalmente depois que a Lei Áurea foi instituída. É possível perceber essa marca de preconceito na relação de Bertoleza com João Romão, em que ele se aproveitava do amor dela para que ela trabalhasse para ele e o gerasse riquezas. Outro aspecto social da obra seria o homossexualismo, que foi abordado por meio da personagem Albino, em que o autor ficaria fazendo gozações sobre sua roupa. É também notável o relacionamento conturbado e, de certa forma, forçado de Leone e Pombinha. O livro ainda aborda a questão da prostituição, que era muito recorrente entre a população mais pobre, a busca pelas riquezas, que gerava uma rivalidade entre o Miranda e o João Romão, e a situação do início do capitalismo, em que o explorador vivia muito próximo do explorado, sendo o exemplo disso João Romão, dono do cortiço, viver junto dos pobres que lá se instalavam, representando assim a desigualdade social. É possível perceber que hoje em dia, no século XXI, ainda estão presentes, de certa forma, os aspectos sociais do passado, mas em menor quantidade. Os aspectos psicológicos na obra O Cortiço são apresentados por uma crítica ao capitalismo externo mediante a exploração da mão de obra. Por exemplo, João Romão, um português que também era o dono do cortiço, explorava seus empregados, principalmente da Bertoleza, pois tem como principal objetivo na vida enriquecer a qualquer custo. A Bertoleza era uma mulher negra que representava a sociedade escravocrata em processo de abolição e a vulnerabilidade social, pois, mesmo estando forra, continuava trabalhando em condições de escrava para João Romão. Também, essa obra está relacionada com a superioridade entre os brancos e os negros e a submissão da mulher ao homem. Por exemplo, Bertoleza acaba se suicidando, pois João Romão ameaça de entregar ela aos seus verdadeiros donos. Também, ao analisar a Rita Baiana, vale ressaltar suas características marcantes, pois ela é uma mulher baiana, mulata e sensual. Ela representa um símbolo sexual, pois, diferente do romantismo que idealizava as relações sexuais, o naturalismo
o homem acaba passando a ser retratado como um ser instintivo, retratando o sexo como biológico. Também, o homem demonstra as diferentes manifestações da homossexualidade por meio dos personagens Albino, Pombinha e Leone. É possível perceber que esses aspectos ainda estão presentes no século XXI, porém em menor escala. Os aspectos físicos na obra O Cortiço são apresentados de forma extremamente marcante, por meio das descrições minuciosas que o autor faz sobre as personagens, o que é uma característica naturalista. Além disso, a análise física é feita pelo autor para mostrar de forma clara a diferença entre o cortiço, um ambiente onde se concentravam negros e mestiços, e o sobrado, o qual representava o homem branco. Essa questão física da cor da pele é retratada dentro da visão determinista, outra característica marcante do naturalismo. É possível perceber essa relação a partir da vontade de Bertoleza e da opção de Rita Baiana por se casarem com homens brancos, já que isso representaria para elas uma certa ascensão social, pois o homem branco era considerado superior. Outro aspecto físico pode ser visto na história da personagem Pombinha, pois naquela época, para que uma jovem pudesse se casar, era necessária a ocorrência da primeira menstruação, e isso representa a demarcação e organização da vida a partir de questões biológicas. Fazendo uma breve associação com a Constituição Federal Brasileira, o artigo 3 da Constituição apresenta objetivos fundamentais da República, e dentre eles os mais importantes em relação ao livro O Cortiço são: erradicar a pobreza e a marginalização e promover o bem sem nenhum tipo de preconceito. Esses objetivos são de importante discussão, pois são extremamente contrariados na obra. Já o artigo 5º da Constituição Federal aborda o conceito de igualdade, ou seja, que todos são iguais perante a lei, e que todos têm direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, o que também é contrariado na obra, como, por exemplo, a violação do direito à propriedade nos próprios cortiços em que as personagens moravam. Concluindo, com a nossa apresentação, é possível perceber que não houve muitas mudanças do século XIX, época em que se passa o cortiço, e a época atual, século XXI. Hoje em dia, ainda está enraizado em nossa sociedade o racismo e marginalização das pessoas negras, e também a marginalização em forma de moradia das pessoas pobres, que no livro pode ser retratado com os cortiços, que têm estilos de vida extremamente precários. No quesito psicológico, hoje em dia é muito forte a questão do suicídio e da ambição exagerada, demonstrada na personagem João Romão. No quesito social, a prostituição vem cada vez mais se popularizando, por falta de oportunidades e pela desigualdade. É possível também concluir do nosso trabalho que a maioria dos problemas atuais se resume ao preconceito e à desigualdade social, algo que precisa ser mudado o mais rápido possível.